Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao canal A Margem da História. Eu sou o professor Amilcar Guidolin e esse é um canal dedicado às ciências humanas. Se você gostar dos vídeos, curta, comente, compartilhe com algum amigo e principalmente se inscreva. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto relacionado à história e à filosofia, que é o fascismo. Você sabe o que isso significa? Assista até o final que vai compreender um pouco melhor. Bom, pessoal, fascismo é um assunto, um termo, um conceito muito utilizado na atualidade, especialmente em alguns debates nas redes sociais, mas nem sempre todo mundo tem clareza do que ele significa, como ele se relaciona com o passado e se é que ele pode ser aplicado no presente momento. Para início de conversa, o termo fascismo é um termo de difícil definição, especialmente de acordo com alguns filósofos e historiadores, pelo fato de que ele deve, em primeiro lugar, ser pensado de acordo com a lógica e o contexto histórico onde ele se desenvolveu, que é o período entre guerras, a partir do final da Primeira Guerra em 1918 e o período anterior à Segunda Guerra em 1939. Então, o que é o fascismo? O fascismo ele é uma ideologia política que deu origem a um movimento político, a um partido político e a governos autoritários que se desenvolveram especialmente na Itália, na Alemanha, na Espanha e em Portugal. Existe um consenso entre os historiadores de que o fascismo ele é uma ideologia, um movimento e governos ligados à extrema-direita, especialmente pelo seu caráter conservador, radical e excludente, né? Ele está diretamente relacionado a esse contexto da década de 1910, década de 1920, anos 1930. Ele é baseado nas ideias e na construção do Partido Nacional Fascista Italiano, a partir da trajetória do Benito Mussolini. Foi um indivíduo que fez parte, lutou na Primeira Guerra Mundial. Logo após a Primeira Guerra Mundial, criou um grupo paramilitar chamado FAT de combatimento, que depois, no início da década de 1920, vai dar origem ao Partido Nacional Fascista. A palavra fascismo, em italiano, vem de faccio, que significa feixe. Existia na antiguidade um objeto, um machado, revestido por varas de madeira, que simbolizava a autoridade, simbolizava poder. Quando Mussolini começa a idealizar, com o apoio de grupos radicais e conservadores na década de 1910, essa ideologia política que assumiria o poder, ele vai se basear nessa história do Império Romano. O fascismo ele tem como característica retomar uma tradição perdida pelos italianos, e esse Império Romano vai servir como referência para isso. O Mussolini, como eu falei, a partir de 1919, ele se envolve em movimentos paramilitares, os FAT de combatimento, que em 1920 vão resultar na criação do Partido Nacional Fascista, que depois vai acabar chegando ao poder. E por quê? Como que ele vai chegar ao poder? Quais são as causas desse fenômeno? A Primeira Guerra Mundial deixou muitos traumas políticos, sociais, econômicos naquele período a partir de 1918. A Itália, apesar de ter estado do lado vencedor da Primeira Guerra, não usufruiu dos benefícios dessa vitória. Pelo contrário, viu o país entrar numa profunda recessão econômica e também se via naquele momento a ascensão da classe trabalhadora e grupos ideologicamente mais articulados à esquerda, especialmente anarquistas e socialistas por causa do impacto da Revolução Russa em 1917. Então, a ideologia fascista e o Partido Nacional Fascista, ele é, de certa forma, uma reação a essa crise política, crise econômica e a ascensão de grupos políticos que os fascistas viam como opositores e perigosos para o seu projeto de poder. Tudo isso vai moldar esse contexto que vai fazer com que Benito Mussolini e o Partido Nacional Fascista cheguem ao poder.
em 1922 vai ocorrer a Marcha sobre Roma, e aí o Partido Nacional Fascista vai pressionar o rei da Itália, Vítor Emanuel III, a nomear Mussolini para fazer parte do governo. Isso vai acontecer, e especialmente a partir de 1924, o Partido Nacional Fascista vai, através de eleições, ter grande poder na Itália. Ou seja, o povo que naquele momento estava fragilizado por essas sucessivas crises, vai ver no Partido Nacional Fascista a possibilidade de uma retomada da grandiosidade do Estado italiano e da economia italiana, conforme Benito Mussolini prometia. Então, a partir de 1925, o Mussolini vai se auto-intitular, proclamar o Duce, o chefe supremo, o condutor da nação italiana, e vai dar início a esse projeto ideológico, político, autoritário e radical, que vai resultar no início da Segunda Guerra Mundial a partir de 1939. No caso da Alemanha, a Alemanha sofreu de maneira muito mais radical, drástica, os efeitos da Primeira Guerra, porque a Alemanha esteve do lado perdedor da Primeira Guerra. Então a Alemanha vai sofrer as sanções políticas e econômicas do Tratado de Versalhes, e isso na década de 1920 vai causar uma espécie de vazio político que vai acabar fortalecendo o partido nazista e a figura de Adolf Hitler, que a partir de 1933 vai se tornar o chanceler, uma espécie de líder supremo do governo na Alemanha. Um outro fator que desencadeou a ascensão desses regimes fascistas e autoritários foi a crise de 1929, uma crise provocada pelo liberalismo, uma crise econômica. Então, os governos fascistas vão ver não só um perigo na ascensão de regimes socialistas a partir da União Soviética, mas também um perigo nos capitalistas que geraram, segundo eles, a crise de 1929. Então, esses regimes fascistas eles vão ser anticomunistas e antiliberais. Quais são as características gerais e principais do fascismo, né? O filósofo italiano Umberto Eco, ele escreveu uma obra chamada O Fascismo Eterno, onde ele elenca algumas características gerais desses regimes. Por mais que o que foi implantado na Alemanha pelo Partido Nazista e o que foi implantado na Itália pelo Partido Nacional Fascista tem algumas características gerais, mas também tem algumas diferenças. Então, não se pode, muitas vezes, querer generalizar e aplicar os mesmos modelos de análise para os dois regimes, por mais que eles se assemelhem no seu autoritarismo e no seu radicalismo. Primeira grande característica, o culto ao líder e à tradição. Isso vai ser uma característica marcante do fascismo, porque eles vão acreditar que existem uma figura política, um líder político preparado para ser o salvador da pátria, aquele que vai retomar a grandeza do país. E também a ideia de uma tradição, resgatar uma tradição, no caso da Itália, do Império Romano, da Alemanha, também uma grandiosidade que foi abalada após a Primeira Guerra Mundial. Então eles usam muito esse culto ao líder e à tradição. O populismo e o unipartidarismo, a ideia de que um partido único, a ditadura de um partido único será capaz de implantar um projeto de poder e político mais adequado, e o populismo no sentido de que eles usam a propaganda, tentam se aproximar das massas para implantar ideologicamente o seu projeto, o seu ideal. O nacionalismo e a xenofobia também são características marcantes do fascismo. O nacionalismo num sentido exagerado, diferente do patriotismo, que é o orgulho que a pessoa tem em pertencer ao seu país. O nacionalismo ele recorre a um sentimento exagerado que beira ao fanatismo, com a ideia de que o teu país, a tua identidade cultural e a tua língua são superiores a de outros países e outras nações, o que tende a reforçar a xenofobia, a aversão ao estrangeiro. Um outro ponto fundamental é o militarismo e o expansionismo. A ideia de que um governo militar demonstra mais força, de que os militares têm uma espécie de superioridade intelectual ou de caráter para liderar, e isso tem a ver com o expansionismo,
porque os governos fascistas, especialmente na Alemanha, eles sabiam que iriam colocar os seus países em guerra. Hitler, na década de 1930, preparou a Alemanha para aquilo que veio a desencadear a Segunda Guerra a partir de 1939. A teoria do espaço vital, de que era preciso ganhar terreno no território europeu para implantar de maneira mais adequada o seu projeto de poder. Censura, repressão, tanto à imprensa quanto aos seus opositores políticos, são marcas fundamentais de regimes fascistas, né? Eles não deixam a imprensa se manifestar, não há liberdade de imprensa, perseguem opositores políticos com muita violência, inclusive. Então essas são marcas também muito fortes. Um outro ponto importante é o anti-intelectualismo, né? Se acredita que os intelectuais devem estar a favor do projeto político e ideológico do fascismo, e qualquer tipo de projeto intelectual alternativo a isso deve ser combatido e deve ser rechaçado integralmente. Também há uma negociação, um apelo à frustração da classe média. Isso foi feito tanto na Itália quanto na Alemanha. Essa classe média que se sentia prejudicada pela crise econômica, que se sentia órfã de grandes líderes políticos que pudessem retomar a estabilidade econômica e a grandeza do povo italiano ou do povo alemão. Então isso vai acontecer. Os fascistas eles vão negociar com essa frustração da classe média, com esse medo que a classe média vai ter com a ascensão da classe trabalhadora, porque isso colocaria em risco os seus privilégios. Então essa marca também é muito forte. E por fim, uma característica quase que geral do fascismo é o desprezo pelos direitos humanos, em todas as instâncias, né? Então o fascismo ele vai ser autoritário, ele vai perseguir, ele vai torturar, ele vai matar, ele vai fazer uma série de ações radicais como forma de fazer valer o seu projeto de poder. Então, o fascismo na década de 1930 também acabou ganhando espaço político na Espanha e em Portugal. Na Espanha, através do general Franco, em Portugal, através do líder político Antônio Salazar, e na Espanha e em Portugal, o fascismo ele vai se projetar para além do pós-Segunda Guerra Mundial. Porque na Itália e na Alemanha, o final da Segunda Guerra Mundial e a derrota do eixo nazi-fascista, alemão e italiano, vai fazer com que haja uma certa ruptura. Não que esse autoritarismo ou radicalismo tenha sumido por completo na Alemanha e na Itália, mas ele vai sofrer um grande abalo. Já em Portugal e na Espanha, ele vai se projetar até a década de 1970. Isso vai ter uma repercussão também no Brasil na década de 1930, especialmente através do integralismo do Plínio Salgado, uma ideologia completamente radical, autoritária, inspirada nos ideais do fascismo, e no governo Vargas, a partir de 1937, na implantação do Estado Novo. O Estado Novo do Vargas vai se ver acuado, né, por uma suposta tentativa de implantação de um sistema, de um regime comunista no Brasil, a partir do perigo representado pela Aliança Nacional Libertadora, e vai implantar o Estado Novo, perseguindo figuras políticas como o Luiz Carlos Prestes naquele período. Hoje se fala muito na possibilidade de um neofascismo. Então, a maioria dos historiadores e filósofos entende que não há uma reedição do fascismo da maneira como ele foi implantado nas décadas de 20 e 30, especialmente na Itália e na Alemanha. O que há é um neofascismo, né? São governos de extrema direita, de certa forma inspirados em algumas características daquele fascismo mais tradicional, a ideia do culto ao líder, de um salvador da pátria, a frustração da classe média, o reforço ao nacionalismo, a xenofobia. Existem algumas características marcantes nesse fascismo da década de 20 e 30 que também são comuns a governos de extrema direita na atualidade. Para entender um pouco melhor sobre isso, eu vou deixar aqui a sugestão de 3 grandes obras. A primeira, Como Funciona o Fascismo, do Jason Stanley. O Jason Stanley é um filósofo da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e ele traz boas contribuições para entender essa nova roupagem de algumas características do fascismo. Tem também o livro do Umberto Eco, que eu já citei, O Fascismo Eterno, onde ele cita lá as principais características
do fascismo, especialmente na Itália, porque Umberto Eco foi um filósofo italiano que vivenciou o século XX e compreendeu bem essas manifestações fascistas no século XX. E uma última obra chamada As Origens do Fascismo, baseada nos relatos, nas reflexões intelectuais do peruano José Carlos Mariátegui, um intelectual de grande importância no cenário sul-americano e que vivenciou na década de 20 a ascensão do fascismo. Filmes. Eu trago a contribuição de 3 filmes para compreender melhor como funciona o fascismo. Um primeiro chamado A Onda, que narra a história de um professor que começa a induzir os seus alunos a implantar um sistema inspirado em características do fascismo. O segundo filme chamado A Vida é Bela, um filme muito lindo, que narra a história de um pai que está junto com o filho no campo de concentração e ele tenta camuflar todo aquele terror, todo aquele drama do campo de concentração, dizendo para o filho dele que, na verdade, eles estariam participando de uma gincana. Foi um filme que, inclusive, ganhou o Oscar em 1999 como melhor filme estrangeiro, que na época competia com o filme brasileiro Central do Brasil. E um último filme, um filme recente, chamado Ele Está de Volta, que é quase que uma paródia, uma mistura de ficção com a realidade, documentário com filme, que narra a história de um cara que aparece e se auto-intitula Adolf Hitler. Ele diz que ele é Adolf Hitler e ele começa a circular pela Alemanha de 2014 e encontra uma série de pessoas que se identificam com o seu personagem e se identificam com suas ideias. Esse filme demonstra muito como esse neofascismo também está muito presente na atualidade, vendo especialmente nos estrangeiros uma espécie de inimigo comum, né, os refugiados principalmente. Então esses filmes, esses livros vão ajudar você a compreender um pouco melhor esse fenômeno e especialmente perceber que o que foi o fascismo na década de 20 e 30 faz parte de um contexto único, de um período único que foi capaz de produzir esses governos e aquelas atrocidades que aconteceram no período, e o que acontece hoje é algo um pouco diferente, por mais que tenha características semelhantes. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Novamente, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha com algum amigo e principalmente se inscreve no canal, dá essa força para a gente continuar disseminando conhecimento na área das ciências humanas. Era isso, o recado foi dado. Até a próxima, fiquem bem, grande abraço.